E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, que perdeu ontem de forma lastimável para a Chapecoense por 1-0 no Mineirão, numa atuação muito abaixo do esperado, né? Um resultado realmente decepcionante. Mas antes das notícias em si, só registrar mesmo a participação de quem mandou um superchat ontem durante a live, e eu não consegui registrar a tempo porque tive ali problemas técnicos, caiu a internet, enfim, coisa rápida. O André Paiva falou que o Ariel joga de terno mesmo, uns 2 números menores que o dele, inclusive. André, obrigado pela pergunta. Eu concordo que o Ariel não tenha feito uma grande atuação, mas acho que nem tá certo quem enxerga nele esse futebol, que fica exaltando o jogar de terno, nem estamos certos nós, que pegamos muito no pé dele por atuações anteriores em outras temporadas. Eu acho que esse ano o Ariel Cabral até tá tendo um desempenho melhor do que nos anos anteriores, enfim, né? E já que ele é um nome importante do time do Henderson, vamos torcer para que consiga jogar bem. O Gustavo de Cunha falou: atacantes socados no meio dos zagueiros, zagueiros e volantes armando o jogo, lateral esquerda inexistente e medo de arriscar. Abraço aí, Gustavo, obrigado pela mensagem, acho que você fez uma leitura boa. Realmente o Cruzeiro foi um time de muitos defeitos na partida de ontem, não dá pra gente apontar uma coisa só, e o que a gente espera é que tenha sido um ponto fora da curva, né? Porque foi uma partida realmente muito ruim. Se a gente continuar jogando assim, vai ser muito complicado subir pra Série A. O Jefferson Borges foi na mesma linha do André e falou que o Cabral joga de terno, um terno molhado, ele é lento demais. Sem dúvida, Jefferson, a velocidade nunca esteve entre os principais predicados aí do nosso camisa 5, né? E com a idade chegando, a tendência é que ele fique cada vez mais lento. Então, se o Ariel já era devagar aos 28 anos, imagina com 33, 34, né? Quando corre, ele realmente parece que está andando. O Bruno Machado falou que a derrota sirva para melhorar o time, porque as vitórias jogando mal não mudaram muita coisa. Abraço, parabéns pelo canal. Abraço, Bruno, obrigado pela força. Tem sempre aquela máxima, né, de que a gente aprende mais nas derrotas do que nas vitórias, e é nisso que a gente tem que se apegar agora, porque realmente quando estava ganhando e jogando meia boca, igual foi domingo contra o Figueirense, a gente estava pontuando os erros, mas o time não teve ali aquele choque de realidade, né? Vamos ver que se com esse tapa na cara que a gente tomou nesse jogo contra a Chape, o time acorda para cuspir e faz melhor no domingo já contra o Confiança. O Thiago Ramos falou que até gosta da movimentação do Moreno, mas a maioria dos cruzamentos ele tá fora da área e o Regis fica lá dentro. Concordo demais, Thiago. Isso também é uma coisa que me incomoda muito. Eu gostei mais do Regis, inclusive, quando ele sai da área e começa a buscar a bola perto dos volantes. Eu acho que a função do meia tem que ser muito mais essa do que ficar enfurnado na área como se fosse um segundo atacante, tá? E acho que se é para ele ficar lá dentro da área esperando bola, é melhor jogar com o Moreno e com o Thiago juntos, que pelo menos são dois caras que podem ganhar na imposição física, na bola aérea, e o Thiago e o Moreno já jogaram juntos, tendo até um bom desempenho em alguns jogos lá com o Adilson. O Luiz Emílio Barbosa falou que parece que a Chape é nosso novo São Paulo, algoz. Realmente, Luiz, é uma baita pedra no sapato, um time chato pra cacete a Chapecoense, né? Mas eu prefiro apontar muito mais a nossa incompetência do que essas questões de retrospecto, mística. Eu não sou muito adepto dessas coisas, não, e acho que se o Cruzeiro tivesse jogado um pouquinho mais de futebol, arriscado mais, tentado ser um pouquinho diferente, nós teríamos conseguido pelo menos um empate. O Pedro Trindade falou que tem que aguentar a barra, subir com o que dá e trazer o técnico do Del Valle pro ano que vem. Mudança de ideia, largar de discurso e covardia. Pois é, Pedro, eu também gosto bastante da filosofia lá do Ramírez, né, o carecão lá do Del Valle, mas eu acho assim que a gente ficar enxergando que é só trazer um cara que tudo vai mudar, não é bem assim, tá? O Henderson é um bom treinador, ontem as coisas não caminharam bem, mas eu acredito que ele tem todas as condições aí de fazer um bom trabalho, da gente apresentar um futebol muito melhor do que apresentou ontem, e eu não sou fã de ficar tratando técnicos como salvadores da pátria, porque de fato a gente sabe, tem treinadores que conseguem potencializar os jogadores, fazê-los melhores, mas são poucos técnicos que fazem isso no futebol mundial, e eu não acho que o Ramírez já seja um cara que dá essa garantia, tá? Por mais que ele esteja fazendo quase um milagre num time bem limitado lá do Del Valle, ele não é um cara que tem um histórico aí de grandes trabalhos. Ele é uma promessa, assim como muitos jogadores do nosso elenco são hoje. A Sandra Lima disse: maior de Minas sempre, e a blusa manchadinha com um número nada visível está bonita também. Avante cabuloso, Parauapebas, Pará. Obrigado pela mensagem, Sandra, um abraço aí para todos os cruzeirenses do Pará. Concordo, né, que a camisa do Cruzeiro ficou bonita, eu também gostei, é coisa de gosto, teve gente que não gostou e paciência, mas realmente aquela questão do número precisa ser ajustada, é só botar um número branco que fica tranquilo para todo mundo enxergar. E o Deco Costa falou: sei que é um menino novo e tal, porém esse Stênio até agora não vi nada de diferente. Concordo que o Stênio não tenha feito nenhuma grande atuação até agora pelo Cruzeiro, mas eu acho que ele é um menino de muito potencial, como você mesmo disse, e a gente tem que ter paciência com ele, e acho que
tem outros jogadores que merecem muito mais cobrança do que o Stênio. Até porque ele pelo menos tentou alguma coisa no primeiro tempo, saiu no intervalo, e caras como o Regis e o Moreno ficaram muito abaixo dele, inclusive, até porque o Moreno teve chance de fazer gol e não aproveitou. Indo para as notícias em si, o técnico Anderson Moreira falou após a partida que de fato o nosso primeiro tempo foi muito ruim, mas ele enxergou uma melhora na segunda etapa, só que o time pecou muito no último passe. Eu discordo do Anderson nesse ponto, não porque a gente não tenha de fato feito um segundo tempo menos ruim que o primeiro. Eu consegui assistir o VT inclusive, né, para quem viu a live ontem, eu só consegui assistir o primeiro tempo do jogo porque a dona NET simplesmente parou de funcionar aqui e a partir do intervalo eu não pude ver nada ao vivo. Mas vendo o VT da partida eu achei que o Cruzeiro pecou em praticamente tudo. Muito cruzamento burro, faltou aproximação dos jogadores, pouco chute de fora da área, né, que é uma alternativa que você tem que buscar quando você enfrenta uma defesa que está muito bem montada. E o Cruzeiro ontem, para mim, ele deu um indício muito claro de que a gente não está bem armado para furar retrancas, né? A gente já tinha sofrido muito contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que foi um time que jogou fechado. Conseguimos 2 vitórias aí contra times que buscaram ter a bola, jogaram de igual para igual contra a gente. E ontem, mais uma vez, a gente mostrou muita dificuldade para conseguir criar a jogada e finalizar a gol. Mas o que eu concordo com o Anderson, que ele falou também na coletiva, é que da mesma forma que quando a gente estava ganhando, o Cruzeiro não era o melhor time do mundo, não estava tudo bem, agora que perdeu um jogo também não é para botar fogo em tudo e ninguém mais presta. Vamos com calma, foi uma atuação muito ruim, mas a gente não pode esquecer que a Chapecoense ganhou com um baita de um gol cagado também, né? Teve aí esse aspecto de sorte em favor do adversário, o que sempre pode acontecer, tá? O Cruzeiro jogou muito mal, a gente tem que criticar sim a atuação do time, inclusive certas escolhas do Anderson que realmente não funcionaram, mas não vamos desesperar também. Foi um jogo e agora é buscar aí a vitória contra o Confiança no domingo e recuperar esses 3 pontos perdidos em casa. O Anderson também defendeu os meias do time e não concordou com a avaliação que falta um camisa 10. Ele destacou que Regis, Maurício, Claudinho e Marco Antônio são jogadores que podem sim executar bem essa função. E eu concordo muito com ele nesse ponto também. Esse negócio de que o time só funciona se tiver um camisa 10 é um conceito que valia para o futebol da década de 80, década de 90, por aí. Há muitos anos que isso mudou, o futebol não é mais assim. A grande parte aí dos times de excelência, até lá do futebol europeu, não tem essa figura de um camisa 10, tá? A criação de oportunidades, ela não é obrigação de um jogador do time. Todos do meio campo têm que construir jogada, todo mundo tem que criar, o time tem que trabalhar coletivamente. Você ficar achando que vai ter um jogador e ele vai resolver tudo, caras, não vai resolver, o futebol não é assim mais. Ontem nosso erro não foi só o meia central ali que não jogou bem, a gente errou em praticamente todas as fases do jogo, tá? Mas já que o Anderson citou o Marco Antônio, eu fico muito na expectativa de ver ele ter oportunidades reais de jogar no Cruzeiro, até porque a característica dele é um pouquinho diferente do Maurício, do Regis, até do próprio Claudinho, né? O Marco Antônio já é um cara que volta mais para buscar, que tem esse passe um pouquinho mais qualificado, enxerga muito bem o jogo e acho que ele é um jogador que precisa ter chance nesse time do Cruzeiro porque ele é muito promissor. Agora sobre transferências, o atacante Ayrton foi oficializado como jogador do Cruzeiro, inclusive o nome dele já está no bid e como ele estava jogando na Inter de Limeira até o início desse mês, ele já pode ser relacionado para o jogo de domingo contra o Confiança. O Ayrton assina até dezembro de 2023, ele chega ao Cruzeiro sem custos, tá? E o clube ficará aí com 60% dos direitos econômicos do atleta. Como eu já falei em outras oportunidades, gostei da aposta, acho que é um jogador que pela característica de velocidade, de ir pra cima, ele pode agregar alguma coisa ao Cruzeiro, até porque ontem a gente sentiu falta dessa agressividade no time, né? Mesmo o Wellington que entrou no segundo tempo e tentou alguma coisa, errou quase tudo. Então o Ayrton pode ser um jogador a agregar um pouco mais nesse sentido. Tomara que entre bem no time e que nos ajude. Outra negociação que pode ser fechada em breve é a respeito do lateral direito Rafael Luiz do Sport. O jogador de 18 anos pode também atuar avançado como meia-direita e vinha sendo titular no Leão nessa Série A de Campeonato Brasileiro. Ele tem 8 jogos pelo profissional do Sport nessa atual temporada, tá? E rádios lá de Recife falam que a transferência seria acertada por algo em torno de 2.600.000 reais. De onde vai sair o dinheiro eu não tenho a menor ideia, mas provavelmente é algum empresário que está aí ajudando o Cruzeiro nessa contratação, apostando no futuro do jogador, que de fato ele é uma boa promessa. Eu normalmente não gosto de me escorar nesse tipo de coisa, mas a torcida do Sport está injuriada porque o cara está saindo, consideravam ele um jogador muito bom. Isso acaba sendo um indício, né, de que de fato é uma boa promessa. Para quem não lembra, o Jadson, que hoje é titular do time inclusive,
também veio do Sport, né? Então o pessoal tá bem puto lá, porque o Sport tá perdendo aí muito em breve a sua segunda promessa pro Cruzeiro em coisa de 1 ano e meio. O negócio ainda não tá fechado, mas provavelmente será, e essa característica de poder jogar como lateral direito ou avançado como meia direita, até na lateral esquerda parece que ele já jogou pelo Sport, pesa positivamente, né? É um jogador polivalente. Se tá vindo, se tá dentro da realidade do Cruzeiro, tomara que venha para agregar e tem a vantagem, né, de como ele ainda tem 18 anos, ele ainda pode jogar eventualmente pelo time sub-20 lá do Rogério Micali. Uma matéria feita pelo Globoesporte.com a partir do relatório da empresa Kroll mostra que o Cruzeiro tem contrato com o pai do Estevão William, aquele menino tratado como joia da base do clube e chamado de Messinho. O Ivo Gonçalves recebeu mais de 100 mil reais do Cruzeiro num contrato que foi rompido em abril de 2019. No entanto, logo depois ele assinou um vínculo como funcionário do Cruzeiro efetivamente, como assessor da vice-presidência, ganhando 15 mil reais por mês. É fácil entender que essa grana é uma espécie de salário que o Cruzeiro paga para manter o menino no clube, né? Afinal, menores de idade não podem ser remunerados nem ter contrato profissional com um clube de futebol. O primeiro contrato de formação pode ser feito a partir dos 14 anos e o primeiro contrato profissional só pode ser assinado a partir de 16. Atualmente o Estevão tem 13 anos, tá? E contratar o pai dele, né, de certa forma aí para manter o garoto na base, não deixa de ser uma forma de burlar a legislação. E eu realmente não sei dizer se isso é uma coisa ilegal ou se é apenas imoral, tá? Você contratar o pai do garoto para mantê-lo na categoria de base. Mas o que deixa a gente com a pulga atrás da orelha é que nesse meio tempo todo, né, mais de um ano que o Cruzeiro está sob investigação, nem o clube, nem o pai do garoto em nenhum momento tinham citado aí de que tinha esse salário mensal, e não tem como a gente não ficar preocupado com isso, né? Porque o Cruzeiro teve envolvido em tanta falcatrua nos últimos anos que qualquer suspeita desse tipo deixa a gente com sinal alerta mesmo, preocupado com o que pode acontecer, tá? Acho que a gente tem que aguardar o desenvolvimento desse negócio, se eventualmente vai ter algum processo por parte da justiça, enfim, mas até o momento o que fica é isso. O Cruzeiro meio que pagava um salário aí, pagava não, né? Paga ainda, inclusive durante o conselho gestor e durante a gestão do Sérgio, paga um salário mensalmente para o pai do Estevão para que ele fique no Cruzeiro. A notícia é essa basicamente. E falando em imbrólios, o Cruzeiro recorreu daquela sentença da semana passada que mandava o clube reintegrar o lateral esquerdo Dodô. Inclusive anexou o inquérito policial aberto contra os ex-dirigentes para tentar reverter a decisão. É mais um caso que a gente tem que aguardar a justiça deliberar sobre isso, né? Se o Cruzeiro consegue uma vitória parcial, pelo menos para não ser obrigado a registrar aquele contrato com cifras absurdas que pagariam ao jogador coisa de aproximadamente R$1 milhão, né, envolvendo salário e luvas. Então, assim, é uma situação muito difícil, mas eu não consigo tirar da cabeça de que realmente se o Dodô pudesse jogar pelo Cruzeiro, se a gente conseguisse um acordo, que ele conseguiria nos ajudar demais, porque ele é um bom lateral e a gente tá sofrendo aí, né? É Giovani, é Bray, é João Lucas, ninguém consegue se firmar ali. Mas não é realista achar que o Dodô vai voltar a jogar pelo Cruzeiro, isso é só uma vontade minha enquanto torcedor, que provavelmente não vai se realizar, tá? Mas que de fato ele acertaria a nossa lateral esquerda, eu acho que conseguiria sim, porque pior do que esses caras ele não é, e ele é um cara que normalmente consegue jogar bem defensivamente, né? Oferecer um pouco mais de segurança. Mas enfim, a gente vai ter que se virar com os outros nomes mesmo, porque o Dodô deve continuar aí nessa briga judicial com o Cruzeiro por mais algum tempo. A justiça determinou sequestro e bloqueio de bens de Itair Machado, Wagner Pires e do empresário Cristiano Richard, num valor de 16 milhões de reais, com o objetivo de garantir um futuro ressarcimento de danos ao Cruzeiro. Isso é a sequência daquela tentativa de bloqueio das contas, né? Como não acharam dinheiro nenhum por lá, agora foi executado aí esse bloqueio de bens, inclusive da cobertura em que mora Itair Machado, né? Que foi pago com o dinheiro do tal empresário Cristiano Richard, e se descobriu aí que teve também envolvimento com o dinheiro do clube, né? Então, basicamente, a gente pode dizer que o Itair tá morando numa bela cobertura paga com dinheiro do Cruzeiro. Pelo menos é isso que as investigações apontam até agora, tá? Só é importante pontuar, esse bloqueio, né, é uma questão temporária, que cabe recurso e tudo mais, e ninguém está condenado, tá? É apenas um indiciamento, e aí os caras vão ser julgados, tem todo um processo para correr, e no final das contas, se eles forem de fato considerados aí culpados, esses bens bloqueados podem ser repassados ao Cruzeiro como forma de compensar o valor que foi tomado do clube. Outra boa notícia foi dada aí pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues na live de ontem, que o Cruzeiro conseguiu resolver aí 3 ações que estavam pendentes lá na FIFA. O clube acertou o parcelamento do restante da dívida que tinha com o Zorya da Ucrânia, referente ao William Bigode.
O valor de 1 milhão de euros será pago em 10 parcelas e a ação na FIFA vai ser retirada imediatamente. A respeito do uruguaio Gonzalo Latorre, era um valor de 7 mil dólares que foi pago ao clube Urreta do Uruguai, que era referente ao mecanismo de solidariedade. E também tinha uma ação movida lá em 2017 pelo Al Jazeera referente à contratação do Thiago Neves, tá? Naquela época que o Thiago Neves veio para o Cruzeiro, ele tinha saído do clube porque eles ficaram alguns meses sem pagar salário. Só que o clube entrou na justiça contra o Cruzeiro, tentando colocar a gente como solidário, como se o Cruzeiro tivesse, de certa forma, aliciado o jogador a assinar com a gente. O Sérgio não deu detalhes de qual foi feito o acordo, de como foi feito, mas disse que o Cruzeiro não vai ter que pagar nada e o problema está resolvido. O presidente também garantiu que o Cruzeiro não vai sofrer com a punição, tá, de rebaixamento para a Série C, que seria a pena aí caso a gente não pague novamente a dívida pelo Denilson, tá? Ele disse que o Cruzeiro tem meios para fazer o pagamento, não corre nenhum risco de ser rebaixado, então aguardemos e vamos ficar com a palavra do Sérgio. E o novo uniforme do Cruzeiro foi lançado oficialmente ontem, né, com ações aí pela cidade com a fumaça azul, e todo mundo conheceu a camisa durante o jogo contra a Chapecoense. Ela já está à venda aí nos canais oficiais do Cruzeiro, também lá na loja online da Adidas. O valor da camisa é R$250, né, o valor que todas estão sendo lançadas, é caro para burro. Mas enfim, falando apenas do aspecto da camisa, achei que ficou bem bonita, só pontuo negativamente mesmo a burrice de quem teve a brilhante ideia de colocar um número azul numa camisa azul, né? Qualquer um sabe que não ia dar para enxergar, mas enfim, eu acho que nas próximas partidas que o Cruzeiro usar essa camisa, devem botar um número branco e resolver o problema. O vídeo fica por aqui, se você gostou eu peço que deixe o like, que se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas aqui abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!